Olá, pessoal. Eu sou o Dr. João Bissoto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje, talvez o último dessa série um pouco mais teórica de como a acupuntura funciona, a gente vai falar sobre os mecanismos sistêmicos da acupuntura. Recapitulando, então, a gente fez um vídeo sobre os mecanismos locais, ali o que acontece no seu corpo em volta da agulha, assim, em volta do ponto onde a gente coloca a agulha. A gente também falou dos mecanismos que a gente chamou de segmentares, que acontecem na medula, no nível segmentar neurológico ali da medula, que é provavelmente o mecanismo analgésico mais importante da acupuntura. Mas você, se é paciente da acupuntura, já deve ter percebido que às vezes você está queixando de dor de cabeça e a gente coloca uma agulha no pé. Ou você está queixando de uma dor de estômago e a gente coloca uma agulha na perna. Algumas coisas que parecem às vezes nem fazer tanto sentido. E eu expliquei no vídeo de acupuntura segmentar que parte desses efeitos são explicados pelo nível de inervação das coisas ali na medula. Por exemplo, tem um ponto ali na perna, que é o BP6, Sanendial, que fica um pouquinho acima ali do tornozelo, e pelo agulhamento desse ponto estar relacionado com os músculos tibial posterior e flexor longo dos dedos, ele vai fazer um efeito segmentar lombar baixo ali e sacral alto, que é o nível de inervação, por exemplo, do útero. Então isso explica um pouco o porquê que esse ponto tem ação na cólica menstrual. Mas, por exemplo, para agulhar o F3, Tai Chong, e ele trata dor de cabeça, ou o IG4, Haku, que a gente falou no vídeo que eu expliquei sobre uma técnica que chama 4 portões, são pontos que não são a nível segmentar da cabeça e são pontos que tratam dor de cabeça. Então hoje a gente vai tentar entender um pouquinho desses mecanismos que acontecem muito longe. A gente coloca a agulha muito longe da sua queixa, ou às vezes pontos que tenham um efeito no corpo inteiro. Então, para a gente começar, vamos falar especificamente de dor. Então, quando a gente coloca um ponto de acupuntura e a gente ativa os mecanismos segmentares, óbvio que parte desse estímulo não para ali na medula, e ele ascende para o sistema nervoso central mais superior por um trato ali da medula, e ele chega lá no tálamo e no hipotálamo, que é o trato espinotalâmico, e a partir dali um monte de reações e conexões acontecem na parte encefálica do sistema nervoso central. Por exemplo, a ativação e a liberação de beta-endorfinas na substância cinzenta periaquedutal, e a partir dessa região do cérebro descem vias que a gente chama de vias descendentes, porque elas descem, e essas vias descendentes vão modular a dor, que é um pouquinho a mais do que o nível segmentar. Então não são um efeito exatamente sistêmico, mas é um efeito que vai além do segmento específico agulhado. Então esse seria o primeiro mecanismo mais ou menos sistêmico que a gente deixou um pouquinho de lado na acupuntura segmentar, mas que ele também expande um pouco a nossa ação e a nossa noção do que é um agulhamento segmentar. Mas falando efetivamente do agulhamento e dos efeitos sistêmicos, vamos dividir um pouquinho entre os efeitos hipotalâmicos, que a gente falou um pouquinho no vídeo dos 4 portões, sobre os efeitos no sistema nervoso autônomo e os efeitos do sistema límbico. E aí é importante a gente ressaltar
que provavelmente não são todos os pontos que ativam todos esses mecanismos. Enquanto a gente estava falando do mecanismo local e do mecanismo segmentar, eles são intrínsecos ao agulhamento. E parece óbvio que se você agulha numa região que é entendida como o ponto de acupuntura, e depois a gente faz um vídeo sobre o que é um ponto de acupuntura, mas se você agulha naquela região, parece que esse efeito é um pouquinho mais efetivo, e isso tem a ver com a histologia e a localização dos pontos de acupuntura. Mas se você colocar uma agulha em qualquer região do corpo, esses efeitos local e segmentar, eles continuam acontecendo mais ou menos, a depender da região que você agulha e da intensidade do estímulo que você coloca. Já os efeitos sistêmicos, eles parecem ser ponto específicos, ou seja, tem pontos que a gente usa que ativam um ou outro ou todos os efeitos sistêmicos da acupuntura e outros pontos que parece que não ativam essas coisas. E isso talvez justifique, porque se você for estudar um atlas de acupuntura, você vai ver que grande parte dos pontos vai estar escrito assim: raramente usado, é pouco usado, pouco estudado. E é exatamente porque, apesar da gente ter uma infinidade de pontos gigantesca ali, perto dos seus 400 pontos de acupuntura, se a gente considerar os pontos extra também, a gente usa cotidianamente uns 50, talvez até menos, porque esses pontos são os mais poderosos, talvez, porque eles ativam esses mecanismos que vão além dos efeitos segmentares. E aí, talvez, se você for assistir o vídeo de reagindo a um meme dos 4 portões, você vai entender um pouquinho de como exatamente isso funciona e por que a gente usa tanto determinados pontos. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho dos efeitos hipotalâmicos. Então, alguns pontos de acupuntura, eles vão chegar ali na região do hipotálamo e, para além desse efeito mais ou menos segmentar de ramificações e conexões ali com a substância cinzenta periaquedutal, que vai liberar uma via descendente inibitória de dor especificamente, uma parte de pontos de acupuntura ativa conexões com o núcleo ventral do hipotálamo e regula eixos hormonais, eixos endócrinos, como o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Isso explica o porquê parece que a acupuntura ajuda a gente a diminuir a hiperexcitabilidade que os pacientes com estresse crônico têm, por exemplo, controlando os níveis de cortisol, melhorando qualidade de sono e desativando essa hiperatividade que o sistema nervoso central atinge quando a gente é constantemente exposto a fatores estressores. E nessa mesma linha, nessa mesma toada, a gente tem estudo mostrando, e estudo em depressão também, de mecanismo de ação da acupuntura em depressão, mostrando que, assim como alguns remédios antidepressivos modulam essas vias e principalmente ativam e desativam, controlam uma rede neural que ficou conhecida como rede basal ou Brain Default Mode Network, ou seja, o modo de ação padrão do sistema nervoso central, ou seja, aquele padrão que é o normal de uma pessoa que não está sob efeito de estresse psíquico. Então acaba que a acupuntura também parece ativar essas vias, regulando processos inflamatórios do sistema nervoso central, porque a gente já sabe hoje que a depressão aumenta substâncias inflamatórias do sistema nervoso central. Então a acupuntura também atingiria, assim como boa parte de antidepressivos, essas vias. E tem estudo mostrando, inclusive, que a acupuntura tem um efeito sinérgico, ou seja,
Se você está com um paciente com depressão e ele está usando uma medicação, e aí então os estudos mais citados sobre isso, eles vão testar a sinergia da acupuntura com a amitriptilina e escitalopram, que são dois remédios que agem um pouquinho diferente, mas que promovem essa ativação ou essa modulação do sistema basal, além de, óbvio, né, controlarem serotonina, noradrenalina e tal. E parece que usar a acupuntura em conjunto com esses remédios é superior a usar o remédio sozinho e é superior a usar a acupuntura sozinha. Então, fica a dica aí, né, se você conhece alguém ou se você tem algum paciente com um quadro depressivo, vale a pena combinar a acupuntura com esses remédios, mas que fique claro, né, que não é qualquer acupuntura, que é o que a gente vem batendo aqui no canal no YouTube, eu fico martelando isso no Instagram. A acupuntura não é tudo igual e não é porque um estudo testa acupuntura para isso que qualquer profissional que você encaminhar vai funcionar, exatamente porque depende da combinação de pontos. Então não é qualquer ponto que faz isso, e o profissional de saúde que vai atender esse paciente, ele precisa ter um embasamento científico e o conhecimento para que ele possa usar os pontos e as combinações adequadas para ter esse efeito sinérgico. E desse efeito hipotalâmico também a gente pode extrair alguns artigos que vão falar sobre a acupuntura e saúde cardiovascular, vamos dizer assim. Então, a acupuntura ajudando a controlar essa hiperexcitabilidade que o estresse crônico causa, acaba que ela tem algum efeito em redução de pressão arterial e frequência cardíaca, mas claro, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a acupuntura trata a hipertensão. É uma associação que a gente pode fazer num paciente que tem hipertensão e está passando por um processo de estresse crônico que está piorando o quadro de hipertensão dele, assim como a obesidade também piora a hipertensão. Então a gente não está propondo que a acupuntura trate a hipertensão arterial sistêmica, até porque muitos estudos mostram que esse efeito não é duradouro. Então, não vale a pena você expor o paciente a um risco de um procedimento invasivo semanalmente ou 2 vezes por semana para você tentar controlar a pressão dele, sendo que a gente tem remédios altamente seguros, baratos ou gratuitos, porque são distribuídos pelo sistema público no Brasil e que vão fazer um controle muito mais efetivo. Mas num paciente que já está usando um remédio e nesse momento ele está passando por um estresse mais agudo, um estresse mais importante, talvez nesse momento adicionar a acupuntura como um regulador para evitar ficar aumentando o remédio vale a pena, mas óbvio que esse paciente também precisa de alguma intervenção psicoterapêutica ou ele precisa rever os fatores estressores da vida dele para que esse efeito seja duradouro, né? Para que ele não fique dependente de sessões regulares de acupuntura, tendo em vista que a hipertensão é uma doença crônica que não tem cura. E aproveitando que a gente está falando de estresse, né? E vamos falar de saúde emocional, né, saúde mental, a acupuntura, alguns estudos têm mostrado que pontos de acupuntura, quando ativados pela sensação do touch, tem um vídeo aqui no canal também explicando o que é o touch e a importância dessa sensação do agulhamento, eles desativam áreas específicas do sistema límbico, ajudando o paciente a produzir um relaxamento e produzir um controle afetivo melhor, porque você desativa áreas que estão patologicamente ativadas por estresse crônico, por insônia, por uma irritabilidade, por exemplo,
e a acupuntura pode ajudar o paciente nesse processo de saúde mental mesmo, né? Mas também a mesma questão, não é um efeito duradouro, então é importante que essa intervenção pontual, ela tenha a sua indicação precisa em conjunto com um processo de psicoterapia, por exemplo, para que esse paciente possa refazer as vias e ressignificar as suas vivências e esse efeito possa ser duradouro não por conta da acupuntura, mas por conta de um processo psicoterapêutico. Mas aí então vamos passar para o que é mais estudado, que é mais estabelecido cientificamente, que é o efeito da acupuntura no sistema nervoso autonômico. Tem um efeito segmentar autonômico, que a gente falou no vídeo de acupuntura segmentar, dos efeitos segmentares, né? Mas existe um efeito sistêmico, principalmente modulado pelo nervo vago, e isso explica muitos efeitos que os chineses observaram de pontos de acupuntura, e o grande exemplo, talvez, seja o ponto estômago 36, Tsu San Li, que é um ponto que fica na perna, e ele é classificado ali nos textos clássicos como o ponto mestre do abdômen. E por que é o ponto mestre do abdômen? Ele é usado e estudado para patologias digestivas e intestinais, diarreia, cólica, gastrites e coisas nesse sentido, exatamente porque esse ponto aumenta o tônus vagal, então ele aumenta o nível basal do estímulo parasimpático do nervo vago, que é o nervo que inerva ali, que tem a sua ação parasimpática na maior parte dos órgãos abdominais, e ele ajuda a gente a digerir, a fazer um cocô bonito, com regularidade, sem cólica. E a gente sabe disso, não só por estudos de efetividade clínica do ponto, como também em estudos de modelo animal. Se você faz a vagotomia, ou seja, se você corta o nervo vago, e aí você faz o estímulo do estômago 36, parece que ele não tem efeito, né? Então você tem um grupo de ratinhos com o nervo vago, um grupo de ratinhos sem o nervo vago, e você faz o estímulo do estômago 36 nesses dois grupos, e num grupo é efetivo, e no outro grupo não é efetivo. Então a gente sabe que o efeito do estômago 36 é mediado, grande parte, pelo nervo vago, e por isso os chineses classificaram ele como ponto mestre do abdômen. E não só isso, como a gente sabe hoje que o nervo vago é responsável por um reflexo anti-inflamatório, que é o reflexo colinérgico anti-inflamatório, e esse ponto estômago 36 também ativa esse efeito anti-inflamatório sistêmico, que é mediado também por esse mesmo nervo. E a gente tem estudo em sepse, em ratinhos, que segue essa mesma lógica de pensamento, só que aí ele testa frequências de estímulo diferente, e a gente percebe que o estímulo elétrico, ele em uma certa velocidade, uma certa frequência de estímulo, ele desativa o nervo vago, e numa certa frequência ele aumenta o tônus do nervo vago. E é por isso que é importante você saber o que você está fazendo quando você está fazendo acupuntura, para você não fazer besteira, porque é sim possível piorar o quadro clínico de um paciente com o estímulo errado, não só não ser efetivo, né? É possível você piorar. Então, tudo que tem um efeito biológico, um efeito fisiológico, é passível de efeito colateral e é passível de piora do quadro do paciente se você faz coisa errada. E nessa lógica do estímulo do sistema nervoso autonômico, a gente também vê que o estímulo da acupuntura, ele tem um momento de ativação simpática, que é principalmente no momento da inserção da agulha do touch, mas depois ele tem um efeito rebote de aumento do tônus parasimpático e do controle dos eixos parasimpáticos, principalmente ali por ativação do núcleo do trato solitário,
no tronco encefálico que vai ativar essas vias colinérgicas anti-inflamatórias e regular o eixo que a gente chama de eixo vagal-adrenal, porque exatamente a adrenal, né, a suprarrenal, é uma glândula que vai produzir cortisol e vai ativar o sistema nervoso simpático, adrenalina, chama adrenalina, não é à toa, enquanto o nervo vago vai fazer o oposto e regular o sistema nervoso parasimpático. Isso também entra em estudos de saúde cardiovascular, mostrando que a acupuntura ajuda nesse ponto a regular a pressão e frequência do coração, e mais, obviamente, de novo, ressaltando que esse não é um efeito duradouro de tratamento, é um efeito mais pontual para momentos em que o paciente está descompensado de alguma forma por um fator estressante, porque não está dormindo direito, porque está passando por um estresse psíquico na vida e ele está com esse eixo sendo o responsável ali pela descompensação de um quadro crônico com uma hipertensão arterial sistêmica. Então, para a gente retomar e resumir, a gente pode dividir basicamente esses efeitos sistêmicos nos efeitos hipotalâmicos, que vão estar associados ao controle neuroendócrino e o eixo do hipotálamo-hipófise adrenal, certo? Que vai controlar níveis de cortisol e estresse crônico. A gente vai colocar também dentro dessa classificação, que é uma classificação didática, tá? Não é uma classificação que existe realmente, né? Mas a gente pode colocar dentro dessa classificação também os efeitos do sistema límbico e de regulação psicoafetiva, que alguns pontos parecem desativar áreas específicas, ajudando o paciente a lidar melhor com seus processos afetivos, desativando vias patológicas de intensificação dos afetos, e a via do sistema nervoso autonômico, essa sim mais estudada, mais consolidada na regulação do eixo vagal adrenal, né, do controle da hiperestimulação simpática e a melhora do tônus parasimpático, promovendo saúde gastrointestinal de um modo geral e saúde cardíaca principalmente associada ao estresse crônico do paciente. E também esse sistema nervoso autonômico relacionado a processos inflamatórios crônicos e processos inflamatórios sistêmicos pela via colinérgica anti-inflamatória, que é mediada grande parte pelo nervo vago. Então, é muito complexo isso, talvez seja a área de acupuntura mais complexa de explicar. Eu tentei só fazer uma pincelada por cima do que a gente tem de estudo. Essa é uma área que ainda está sendo muito estudada, diferente da ação segmentar da acupuntura, que já tem décadas de estudo e já está bem consolidada, bem estudada. Essa via mais sistêmica é mais recente, ainda está saindo muita coisa, então tem coisas que eu falei aqui que são mais ou menos controversas e tem coisas que são mais bem estabelecidas. Mas as referências, como sempre, vão estar na descrição do vídeo, se você se interessar por ler os artigos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer entender melhor algum desses mecanismos, a gente pode fazer vídeos explicando melhor cada um deles e se aprofundando em neuroanatomia, no eixo neuroendócrino, no sistema nervoso autonômico e explicar melhor essas coisas para você. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, porque ajuda o YouTube a entender que esse é um vídeo relevante e divulgar para outras pessoas. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Até a próxima.